Espere, não pule este vídeo. Eu sei que o seu dedo já está pronto para rolar, para buscar o próximo vídeo, a próxima distração. Qualquer coisa que silencie o barulho por alguns segundos. Mas, por favor, me dê apenas um minuto. Eu preciso te fazer uma pergunta e eu peço que você seja totalmente honesto, não comigo, mas com você mesmo. Até quando você vai conseguir fingir que está tudo bem? Até quando esse sorriso que você ensaia toda manhã na frente do espelho vai conseguir esconder o cansaço que pesa na sua alma? Nós nos tornamos especialistas nisso. Não é em dizer, estou bem, quando na verdade nosso mundo interior está desmoronando. Em postar fotos de momentos felizes enquanto travamos batalhas silenciosas que ninguém conhece. Em sermos o ombro amigo para todos, enquanto o nosso próprio coração grita por socorro no silêncio do nosso quarto. Mas esse esforço, essa performance constante, tem um custo. E você está sentindo esse custo agora. É um esgotamento que vai muito além do corpo. Não estou falando daquele cansaço que uma boa noite de sono resolve. Estou falando de uma exaustão mais profunda, uma fadiga que parece ter se instalado na sua alma. É acordar de manhã, já se sentindo derrotado pelo dia que nem começou. É a falta de paciência com as pessoas que você mais ama, não por maldade, mas porque simplesmente não há mais energia. É a dificuldade de se concentrar, de sentir alegria nas pequenas coisas, como se as cores do mundo tivessem desbotado. É deitar a cabeça no travesseiro às 11 da noite e ver a mente disparar, repassando cada erro, cada preocupação, cada conversa difícil até às 3 da manhã. O corpo implora por descanso, mas a mente se recusa a parar. Você já se perguntou por quê? Por que você se sente assim, mesmo quando aparentemente não há um motivo grande o suficiente para tanto peso? A verdade é que esse cansaço é o acúmulo de muitas coisas. São as pequenas decepções que você engoliu, as palavras duras que ouviu e guardou os sonhos que foram adiados, as orações que você acha que não foram respondidas. É o peso de tentar controlar o incontrolável, de carregar a responsabilidade pelo futuro, pela felicidade dos outros, por resolver problemas que são grandes demais para as suas mãos. É a pressão silenciosa de ser forte o tempo todo, de nunca poder desabar. E se você está ouvindo a minha voz agora, se cada palavra parece descrever exatamente o que se passa aí dentro, saiba que isso não é uma coincidência. Isso não é apenas o algoritmo de uma rede social. Isso é um encontro marcado. É um chamado divino, um sussurro do céu, diretamente para o seu espírito cansado. Porque no exato momento em que um coração esgotado admite sua necessidade, o céu se inclina para ouvir. E algo profundo dentro de você está clamando por mais. Mais do que apenas rotina. Mais do que apenas sobreviver. Você está desesperado por uma mudança real, por um alívio genuíno, por uma paz que não dependa das circunstâncias externas. Você anseia pela presença de Deus de uma forma que talvez nunca tenha sentido antes. E é exatamente isso que este momento oferece a você. Este vídeo não é só um conteúdo na sua tela. Ele é uma faísca de esperança para a sua alma cansada, um convite para reacender a sua fé. É a sua alma se comunicando diretamente com o trono do Altíssimo. Aquele que mede o universo com a palma da mão, aquele cuja voz acalma a tempestade mais furiosa, aquele que conhece cada estrela pelo nome. E ele também conhece o seu nome.
Ele vê cada lágrima que você derramou em segredo. Ele ouve o gemido silencioso do seu coração. E Ele está aqui. Ele está prestando atenção. E Ele está pronto para responder no instante em que você decidir se entregar. Mas escute com atenção. O descanso verdadeiro não se encontra na superficialidade. A transformação não acontece na pressa. Este não é um som para servir de fundo enquanto você faz outras coisas. Este é um momento sagrado. Um convite para que a sua fé colida com o poder de Deus de uma forma inegável. Se você permitir que o seu coração se abra, se você mergulhar nesta oração até o fim, algo poderoso vai acontecer. A ansiedade que aperta o seu peito vai começar a se dissipar. A confusão que nubla a sua mente vai dar lugar à clareza. As correntes invisíveis de tristeza e desânimo serão quebradas. Você não chegou até aqui por acaso. Você foi guiado. Guiado porque há um Pai que te ama desesperadamente e não aguenta mais te ver carregando um fardo que Ele nunca quis que você carregasse sozinho. Ele está te oferecendo uma troca, a sua exaustão pela força dEle, a sua preocupação pela paz dEle, a sua fraqueza pelo poder dEle. Esta é a sua oportunidade. Esta é a porta que se abre na sua frente. Não a ignore. Não passe direto. Pare. Respire e prepare o seu coração, porque o descanso que a sua alma tanto procura está a apenas uma oração de distância. Fique comigo. O seu milagre está prestes a começar. Antes de mergulharmos fundo na raiz desse cansaço, quero que a gente crie um espaço de honestidade aqui. Se algo do que eu disse até agora tocou você, se você já se sentiu assim, me deixe saber que você está aqui. Não precisa escrever uma frase, apenas comente com uma única palavra, eu. Só isso. Um eu, silencioso mas poderoso. Não é para mim, é para nós. Para que todos possamos ver que não estamos sozinhos nessa jornada. E um pedido especial, por favor, fique até o final deste vídeo. Há uma promessa específica que Deus tem para aquele que persevera, e eu a compartilharei nos últimos momentos. Não perca isso. Agora, vamos ser brutalmente honestos. A sociedade nos vendeu uma mentira perigosa, a de que ser forte significa nunca demonstrar fraqueza. Aprendemos desde cedo a engolir o choro, a colocar um sorriso no rosto e a dizer: está tudo sob controle, mesmo quando o chão está tremendo sob nossos pés. Viramos mestres na arte da performance. A gente se arruma, sai de casa, vai para o trabalho, sorri para os colegas, resolve problemas, dá conselhos. E ninguém imagina a guerra que está sendo travada do lado de dentro. Ninguém vê que para conseguir fazer tudo isso, você gastou até a última gota da sua reserva de energia. E quando você finalmente chega em casa, o silêncio não traz paz. Ele apenas amplifica o barulho da sua mente. As máscaras caem e o que sobra é um eco de exaustão. Esse cansaço, vamos dar um nome a ele. Não é preguiça, não é falta de vontade. É o resultado de carregar um peso que você nunca foi projetado para carregar sozinho. Pense na sua vida como uma mochila. Todos os dias você a enche. Uma preocupação com uma conta que vai vencer. Uma discussão mal resolvida com alguém que você ama. Uma crítica que você recebeu no trabalho. A incerteza
sobre o futuro dos seus filhos, o medo de uma doença, a dor de uma perda antiga, que nunca cicatrizou de verdade. Cada uma dessas coisas é uma pedra. No começo você mal as sente, mas dia após dia, pedra sobre pedra, a mochila se torna insuportavelmente pesada. E você continua caminhando, fingindo que ela é leve. Esse peso se manifesta de maneiras que muitas vezes a gente nem associa ao cansaço. Você se tornou mais irritado, mais impaciente. Aquele comentário que antes você levaria na brincadeira, hoje te fere profundamente. Aquele pequeno imprevisto que antes você resolveria com calma, hoje te leva ao limite do estresse. Isso não é você se tornando uma pessoa pior. É a sua alma sinalizando que não há mais espaço. Não há mais margem para absorver mais nada. É como um copo que já está cheio até a borda. Qualquer gota a mais faz tudo transbordar. E a sua vida social? Você já percebeu como interações que antes te davam prazer, hoje te drenam? Você ama seus amigos, ama sua família, mas a ideia de um encontro, de uma festa, de uma longa conversa, parece uma maratona. Você vai, você sorri, você participa, mas conta os minutos para poder voltar para o seu casulo, para o seu silêncio, porque a sua bateria social acaba em minutos. E depois vem a culpa. Por que eu sou assim? Por que não consigo ser como os outros? Você não é antissocial. Você está apenas tentando desesperadamente conservar a pouca energia que lhe resta para as batalhas essenciais do dia seguinte. Vamos falar sobre a noite. A noite é para muitos o palco principal, onde o cansaço da alma se revela. Você deita a cabeça no travesseiro, o corpo moído, pedindo descanso. E então, o show começa. A sua mente se transforma num tribunal. O promotor é a sua própria ansiedade. E o réu é você. Ela te acusa de tudo. Relembra cada erro que você cometeu, cada palavra que não deveria ter dito, cada oportunidade que perdeu. Ela projeta cenários catastróficos para o futuro, tece uma teia de "e se?", que te paralisa. E se eu perder o emprego? E se meu filho ficar doente? E se eu nunca conseguir realizar meus sonhos? O sono se torna um luxo inalcançável. Você rola na cama, olha para o teto, e a única companhia é o som do seu próprio coração acelerado. E quando finalmente adormece, acorda poucas horas depois, como se tivesse corrido uma maratona durante a noite. Outro sintoma sutil, mas devastador, é a apatia, a perda da cor. Você se lembra de como era sentir alegria genuína por coisas simples. O cheiro de café pela manhã, uma música que te arrepiava, uma conversa boa, o pôr do sol. Agora parece que há um véu cinzento sobre tudo. Você sabe que deveria sentir alegria, sabe que deveria ser grato, mas o sentimento simplesmente não vem. É um vazio. Uma sensação de estar assistindo a própria vida de fora como um espectador e não como o protagonista. E a culpa, mais uma vez, martela: eu tenho tanto porque me sinto tão vazio. Esse vazio não é ingratidão. É o grito da sua alma faminta por algo que o mundo material não pode oferecer. Faminta por propósito, por significado, por conexão divina. Agora, precisamos ir mais fundo. O diagnóstico não pode parar nos sintomas. Precisamos entender a causa raiz. Esse cansaço não é apenas emocional ou psicológico. Ele é profundamente espiritual. A primeira raiz é a ilusão de controle. Vivemos numa cultura que nos diz: você está no comando.
O seu sucesso depende apenas de você. Corra atrás. E nós acreditamos. Tentamos controlar nossa carreira, nossas finanças, nossos relacionamentos, nossa saúde e o futuro. Mas a verdade libertadora, é que não temos controle sobre quase nada. Tentar controlar o incontrolável é a receita perfeita para a exaustão. É como tentar segurar a água do mar com as mãos. Você pode tentar, pode fazer força, mas ela sempre vai escapar por entre seus dedos e, no final, tudo o que resta é o cansaço do esforço inútil. A paz não vem quando você finalmente consegue controlar tudo. A paz vem quando você finalmente entrega o controle para aquele que realmente tem tudo nas mãos. A segunda raiz são as feridas não curadas. Todos nós temos feridas, traições, rejeições, palavras duras que foram lançadas contra nós, perdas que rasgaram nossa alma. O que fazemos com elas? Na maioria das vezes, por não sabermos como lidar com a dor, nós as enterramos. Cobrimos com trabalho, com distrações, com novos relacionamentos. Fingimos que não estão ali. Mas feridas enterradas não morrem, elas infeccionam. E uma infecção na alma drena silenciosamente toda a sua energia vital. É um vazamento constante de força. Você pode estar tentando construir uma vida feliz e produtiva, mas se o seu porão está cheio de feridas abertas, a estrutura toda fica comprometida. Você se cansa porque inconscientemente está gastando uma energia enorme para manter essa dor reprimida, para impedir que ela venha à superfície. A terceira raiz, e talvez a mais profunda, é a identidade equivocada. Nós passamos a vida inteira tentando responder à pergunta: quem sou eu? E buscamos a resposta nos lugares errados. Eu sou o meu trabalho. Então, se você é demitido, quem você é? Eu sou o meu relacionamento. Então, se ele acaba, quem você é? Eu sou o que as pessoas pensam de mim. Então, você vive como um escravo da aprovação alheia, um camaleão, mudando de cor para agradar a todos, o que é a forma mais rápida de se esgotar. Eu sou o meu sucesso, as minhas conquistas. Então, você entra numa corrida sem fim, onde cada vitória só aumenta a pressão pela próxima e o descanso nunca chega. Esse esforço para construir e manter uma identidade baseada em coisas frágeis e passageiras é exaustivo. É como construir uma casa na areia, exigindo reparos constantes a cada nova maré. Finalmente, há uma dimensão que não podemos ignorar: a batalha espiritual. Há uma voz, um sussurro sutil e constante que não vem de você. É a voz do inimigo da sua alma. E o objetivo principal dessa voz é te cansar. Ela te diz: você não é bom o suficiente. Você nunca vai mudar. Ninguém se importa de verdade com você. Deus está decepcionado com você. Não adianta orar, Ele não está ouvindo. São mentiras projetadas para te isolar, para te fazer sentir sozinho e sem esperança. Ele sabe que uma pessoa cansada não luta. Uma pessoa esgotada não sonha. Uma pessoa exausta não tem forças para resistir. Esse cansaço espiritual é real e é a arma favorita do inimigo para te neutralizar e te impedir de viver o propósito que Deus tem para você. Então, olhe para esse diagnóstico. A pressão externa, a mochila de pedras, a irritabilidade, a mente que não para, a perda da alegria, a ilusão de controle, as feridas abertas, a identidade frágil e as mentiras espirituais.
Você se reconhece em algum desses pontos? Se sim, a notícia mais importante que eu tenho para você é esta: o seu diagnóstico não assusta a Deus. Ele não olha para você com decepção, dizendo: por que você está assim? Ele olha para você com a compaixão de um pai, com o olhar do grande médico, e diz: eu vejo a sua dor. Eu conheço a profundidade da sua exaustão. E eu tenho a cura. Eu tenho o descanso que você anseia. O que você sente não é um sinal de que você falhou. É um convite. Um convite para parar de tentar por conta própria. Um convite para se render a um poder maior. O seu cansaço não é o seu destino final. É a sua localização atual. E a partir de hoje, a partir deste exato momento, este pode ser o ponto de virada, o lugar onde você para de caminhar em direção ao esgotamento e começa a jornada em direção ao descanso verdadeiro e restaurador que só Deus pode oferecer. Você não está quebrado. Você não está sozinho. O que você sente é o grito da sua alma, e o Criador do universo está inclinado, ouvindo atentamente, pronto para responder. Antes de continuarmos, quero fazer algo diferente. Quero que este espaço se torne um mural de esperança. Se você aí do outro lado está buscando esse descanso de que estamos falando com toda a força da sua alma, eu te convido a comentar aqui embaixo com o emoji de 2 mãos, orando. Não precisa dizer mais nada. Cada emoji será um tijolo na construção deste altar de fé. Vamos ver quantos de nós estamos juntos nisso, mostrando ao mundo que não estamos sozinhos em nossa busca. Agora que olhamos para o diagnóstico, para as raízes profundas desse esgotamento que te consome, a pergunta mais importante ecoa no silêncio do seu coração. Ok, eu entendi. Eu me vejo em tudo isso. Mas, e agora? Qual é a saída? Porque de nada adianta um diagnóstico preciso se não houver um remédio eficaz. E é aqui que a nossa conversa muda de tom. Saímos da escuridão da dor para a luz da esperança, porque a saída existe. E ela é mais simples e, ao mesmo tempo, mais profunda do que qualquer coisa que o mundo possa te oferecer. Nós, seres humanos, somos incansáveis na nossa busca por descanso. É uma ironia, não é? Nós nos cansamos tentando descansar. E nós procuramos nos lugares mais previsíveis e, infelizmente, mais ineficazes. Vamos ser sinceros sobre as soluções que já tentamos. A primeira é o que eu chamo de descanso do mais. Acreditamos na mentira de que o nosso cansaço será curado quando tivermos mais de alguma coisa. Quando eu tiver mais dinheiro na conta, eu vou relaxar. Quando eu conseguir aquela promoção, a pressão vai diminuir. Quando eu comprar aquela casa, aquele carro, eu finalmente vou me sentir satisfeito. Quando eu encontrar a pessoa certa, meu coração vai sossegar. E então, nós corremos. Corremos como um hamster numa roda perseguindo essa cenoura que está sempre um pouco mais à frente. E o que acontece quando eventualmente alcançamos alguma dessas coisas? A alegria dura uma semana, um mês e logo em seguida o vazio volta, a ansiedade se instala novamente e a roda começa a girar em direção ao próximo mais. Esse caminho não leva ao descanso. Ele é a própria definição de exaustão. É uma sede que não pode ser saciada. Quando essa busca falha, tentamos outra tática, o descanso da distração. Vivemos na era mais barulhenta da história. A qualquer sinal de desconforto, de silêncio, de vazio, nós pegamos o celular.
rolamos o feed infinitamente. Assistimos a uma série atrás da outra, emendando episódios até de madrugada. Ouvimos música alta, podcasts, qualquer coisa para preencher o espaço e abafar a voz da nossa própria alma. A distração funciona como um analgésico. Ela alivia o sintoma por um tempo. Enquanto você está focado na tela, você não sente a dor da sua realidade. Mas o analgésico não cura a ferida. Assim que o efeito passa, a dor volta muitas vezes mais forte, porque a causa do problema não foi tratada. O cansaço continua lá, esperando pacientemente, no silêncio entre um episódio e outro, entre um vídeo e o próximo. E há também a armadilha sutil do descanso do eu consigo. É a abordagem do autodesenvolvimento da força de vontade. Eu preciso ser mais positivo. Eu vou ler mais livros de autoajuda. Eu vou fazer um novo planejamento, uma nova dieta, uma nova rotina de exercícios. Eu vou meditar mais. E não me entenda mal, todas essas coisas podem ser ferramentas úteis. Mas elas se tornam um novo fardo quando a responsabilidade pela cura recai inteiramente sobre os nossos ombros. Elas se tornam apenas mais itens na nossa lista de tarefas, mais uma área onde podemos falhar. Você tenta ser positivo, mas a tristeza vem. Você tenta seguir o plano, mas a vida acontece e te tira do trilho. E o que resta? A frustração e a culpa de não ter sido forte o suficiente. Você acaba ainda mais cansado porque tentou curar o seu próprio esgotamento usando a mesma força esgotada que te adoeceu em primeiro lugar. Essas são as ofertas do mundo: correr mais, se distrair mais, se esforçar mais. São becos sem saída. São fontes de água que não matam a sede. Mas há uma outra fonte, uma fonte de água viva. Há quase 2000 anos, um homem caminhou sobre a terra e fez o convite mais revolucionário, mais reconfortante e mais poderoso que a humanidade já ouviu. Jesus olhou para a multidão. Uma multidão como nós, cheia de gente cansada, preocupada, doente e endividada, de luto sem esperança. E ele não ofereceu um plano de 5 passos para o sucesso. Ele não ofereceu uma técnica de meditação. Ele ofereceu a si mesmo. Ele disse com uma autoridade amorosa: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vamos parar e desempacotar essa frase, porque cada palavra é um bálsamo para a alma cansada. Primeiro ele diz: venham a mim. O convite não é para uma religião, para um conjunto de regras, para um prédio de igreja. É para uma pessoa. É um chamado para um relacionamento. Venha para perto de mim. Deixe-me cuidar de você. É um movimento. Exige que a gente pare de ir em todas as outras direções. A direção do dinheiro, da distração, do orgulho, e vire o nosso rosto e os nossos passos em direção a Ele. É um ato de vontade. Depois, ele especifica para quem é o convite: todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Isso deveria nos encher de alívio. O pré-requisito para receber o descanso de Deus não é ter a vida em ordem. Não é ser perfeito. Não é ser forte. O único pré-requisito é estar cansado. É admitir a sua fraqueza. Ele está falando diretamente com você, que se sentiu descrito em cada palavra da nossa conversa até aqui. Ele não está te julgando pelo seu cansaço. Ele está usando o seu cansaço como o convite oficial para se aproximar dele. Sua exaustão
Não é um sinal da ausência de Deus. É a sua alma te dizendo que você foi feito para depender dele. E finalmente a promessa: e eu lhes darei descanso. Observe a palavra darei. É um presente. Não é algo que você conquista, que você compra, que você merece. É algo que você recebe, de graça. Enquanto o mundo diz, faça mais para descansar, Deus diz, pare de fazer e apenas receba o meu descanso. Essa simples verdade tem o poder de quebrar as correntes da performance e do esforço próprio que nos aprisionam. Mas o que é na prática esse descanso que ele oferece? Primeiramente é um descanso de alma, não necessariamente de circunstâncias. Essa é a diferença crucial. Receber o descanso de Cristo não significa que todos os seus problemas vão desaparecer da noite para o dia. A conta ainda pode estar lá para ser paga. O diagnóstico médico ainda pode ser o mesmo. A pessoa difícil no seu trabalho ainda estará lá amanhã. O descanso de Deus não é a ausência de tempestades na sua vida. É a presença da paz no meio da sua tempestade. É como estar no olho de um furacão. Do lado de fora, o vento uiva, a destruição. Acontece, o caos reina. Mas no centro, no olho, há uma calma sobrenatural. Uma quietude que não faz sentido. Jesus é o olho do seu furacão. Ele entra no barco da sua vida, no meio da ventania, e mesmo que as ondas continuem altas, ele se senta ao seu lado e diz: aquiete-se, eu estou aqui. Nós não vamos afundar. Isso é o descanso de Deus. É uma paz que a sua mente lógica não consegue explicar. Em segundo lugar, é um descanso que vem da entrega e não do controle. Lembra da raiz do cansaço, que é a ilusão de controle. O descanso divino é o antídoto exato para isso. É o momento em que você, num ato de fé e humildade, abre as mãos que estavam cerradas com tanta força, tentando segurar tudo, e diz: Deus, eu não aguento mais. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho as respostas. Eu entrego isso nas tuas mãos. Eu confio na tua sabedoria, no teu tempo, no teu poder. Eu troco o peso do controle pela leveza da confiança. Nesse exato instante, o fardo é transferido. Não é que o problema deixa de existir, mas ele deixa de ser seu. Ele passa a ser dele. E ele, o Criador do universo, sabe muito melhor como lidar com isso do que nós. Descansar é aprender a soltar. Terceiro, é um descanso que redefine a sua identidade. O cansaço vem de tentar ser quem não somos, de tentar provar o nosso valor. O descanso de Deus vem quando você finalmente entende quem você é nele. Você não é o seu trabalho. Você não é o seu status social. Você não é a opinião dos outros. Você não é os seus erros passados. Você é filho amado, filha amada de Deus. Ponto. Seu valor não está no que você faz, mas em quem você é. E quem você é dele. Quando essa verdade se enraiza no seu coração, a pressão se vai. A necessidade de provar, de performar, de agradar a todos simplesmente desaparece. Você pode finalmente respirar fundo e ser você mesmo, porque você sabe que é amado incondicionalmente. Esse é um descanso profundo e libertador. A corrida acaba. Você chegou em casa. Por fim, o descanso de Deus é um descanso ativo, não passivo. Não é deitar numa rede e esperar a vida passar. É receber uma força sobrenatural para viver a vida
que você foi chamado a viver, mas a partir de um lugar de paz interior. Jesus continua o convite dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo, e encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um jugo é uma peça que une dois bois para ararem o campo juntos. Quando Jesus te convida a tomar o jugo dele, ele não está te dando um novo trabalho. Ele está dizendo: deixe-me caminhar ao seu lado. Deixe-me colocar a minha força ao lado da sua fraqueza. Deixe-me carregar a maior parte do peso. O fardo da vida, quando carregado sozinho, nos esmaga. Mas o mesmo fardo, quando compartilhado com ele, se torna leve. O descanso dele não te tira do campo da vida. Ele te capacita a arar esse campo com uma força que não é sua, com uma paz que te sustenta e com uma alegria que te impulsiona. Esta é a oferta. De um lado, as fontes quebradas do mundo que prometem alívio e entregam mais sede. Do outro, a fonte de água viva, Jesus Cristo, que oferece um descanso real, profundo e duradouro. Um descanso que acalma sua mente, cura suas feridas, firma sua identidade e te fortalece para a jornada. O diagnóstico foi feito. O remédio foi apresentado. Agora, a escolha está em suas mãos. Você vai continuar tentando beber das fontes que já se provaram vazias, ou você está pronto para aceitar o convite e beber da única fonte que pode verdadeiramente saciar a sede da sua alma cansada? Antes de darmos o próximo passo, que é o mais importante de todos, quero te convidar a fazer algo que vai além de apenas ouvir. Vamos transformar este espaço virtual em um altar. Se você está aqui agora, pronto para abrir mão do fardo, comente com um emoji de uma pomba branca. Apenas isso. Deixe que essa pomba seja o seu símbolo de paz, o seu sinal de rendição, a sua bandeira branca na guerra contra o cansaço. Cada pomba que aparecer nos comentários será uma declaração de que estamos escolhendo a paz de Deus juntos. Então, a escolha está sobre a mesa. De um lado, as promessas vazias do mundo que te deixam sempre correndo, sempre cansado, sempre com sede. Do outro, o convite simples e profundo de Jesus: venham a mim, e eu lhes darei descanso. A lógica é clara. O coração entende, a alma anseia por isso. Mas existe uma ponte entre saber que o descanso existe e de fato entrar nesse descanso. E o nome dessa ponte, a única ponte que pode te levar da terra do esgotamento para a terra do refrigério, tem um nome que muitas vezes nos assusta: entrega. Eu sei, a palavra entrega ou rendição soa como derrota, soa como fraqueza, soa como desistir. Nossa cultura nos ensina o oposto. Ela aplaude o lutador, o guerreiro, aquele que nunca desiste, que cerra os dentes e continua avançando, não importa o custo. E nós internalizamos isso. Acreditamos que entregar os pontos é o maior dos fracassos. Mas hoje eu quero que você reprograme o significado dessa palavra no seu coração. Porque no reino de Deus, a lógica é invertida. A entrega não é o fim da sua força, é o começo da força de Deus em você. A entrega não é passividade. Não é se jogar no sofá e dizer: não vou fazer mais nada da vida. Não é fatalismo. A entrega é um ato de confiança radical. É o ato mais estratégico e inteligente que um ser humano pode fazer.
Pense comigo. Imagine que você precisa de uma cirurgia cardíaca complexa para salvar a sua vida. Você entra na sala de cirurgia e tenta dizer ao cirurgião, o maior especialista do mundo, como ele deve fazer o trabalho dele. Você tenta pegar o bisturi e operar a si mesmo. Claro que não. Seria uma loucura. O que você faz? Você se entrega. Você deita na maca, respira fundo e confia completamente na habilidade, no conhecimento e na força daquele médico. A sua única ação é se render. E é nessa rendição que a sua cura se torna possível. É exatamente isso que Deus está nos pedindo. Ele é o grande médico da alma. Ele vê o coração cansado, as artérias da paz entupidas pela ansiedade, as feridas da alma que não cicatrizam. E ele diz, eu sei como curar isso, mas você precisa confiar em mim. Você precisa parar de tentar se auto-operar. Você precisa deitar na minha maca de graça e me permitir fazer o que só eu posso fazer. A entrega, portanto, não é desistir de lutar. É parar de lutar a batalha errada. É sair de uma luta que você não pode vencer sozinho e permitir que o comandante dos exércitos celestiais lute por você. Então, por que é tão difícil? Se é tão lógico, tão libertador, por que nós resistimos tanto em entregar o controle? A primeira barreira é o orgulho. É aquela voz sutil dentro de nós que sussurra: você consegue. Você não precisa de ajuda. Pedir ajuda é para os fracos. O que os outros vão pensar se você admitir que não dá conta? O orgulho é o maior inimigo do descanso. Ele nos convence a continuar carregando aquela mochila de pedras pesadíssima com um sorriso no rosto só para manter as aparências. Ele prefere morrer esmagado pelo peso do que admitir que precisa de um Salvador. E hoje Deus está te convidando a calar a voz do orgulho. Ele está te dizendo que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em saber para quem correr quando você cai. A verdadeira humildade é a porta de entrada para o poder de Deus. A segunda barreira é o medo. Nós temos medo de soltar o controle, porque por mais caótica que seja a nossa situação, ela é a situação que conhecemos. O desconhecido nos apavora. Se eu entregar meus problemas a Deus, o que vai acontecer? E se a resposta dele não for a que eu quero? E se ele me pedir para fazer algo que eu não quero fazer? O medo nos mantém prisioneiros de um sofrimento familiar. Preferimos a dor que conhecemos a cura que não controlamos. Mas o medo se alimenta de mentiras sobre quem Deus é. Ele pinta Deus como um tirano, um chefe imprevisível. Mas a Bíblia nos mostra um pai cujo amor é perfeito. E o perfeito amor lança fora todo o medo. Entregar-se a Deus não é se jogar num abismo escuro, é se jogar nos braços de um pai amoroso que te segura com mais firmeza do que você jamais conseguiria se segurar. A terceira barreira são as feridas do passado. Talvez você já tenha confiado em pessoas que te decepcionaram. Pessoas que prometeram cuidar de você e te abandonaram. Pessoas que te traíram. E o seu coração, como forma de autoproteção, construiu muros altos com uma placa na frente: não confie em ninguém. E inconscientemente, nós projetamos essa desconfiança em Deus. Se os seres humanos que podíamos ver e tocar nos falharam, como podemos confiar em um Deus invisível? Mas aqui está a verdade que cura Deus não é homem para que minta,
nem filho do homem, para que se arrependa. A fidelidade dele não é como a fidelidade humana, que oscila com o humor e as circunstâncias. Ele é a rocha. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. As pessoas podem te abandonar, mas ele promete: nunca te deixarei, nem te desampararei. Entregar-se a ele é finalmente colocar sua confiança no único lugar onde ela nunca será quebrada. Então, como fazemos isso? Como na prática, nós atravessamos essa ponte da entrega. Não é um processo intelectual. Você não consegue entender o seu caminho até a entrega. É uma decisão do coração, um ato de rendição. E muitas vezes começa com a atitude mais simples, admitir a sua necessidade. Jesus descreve esse momento de uma forma linda no livro de Apocalipse. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Visualize essa cena agora. Jesus não está arrombando a porta do seu coração cansado. Ele não está forçando a entrada. Ele está do lado de fora batendo. Um toque suave, persistente e respeitoso. Ele conhece a bagunça que está aí dentro. Ele conhece a dor, a vergonha, o cansaço. E ele não está batendo para te julgar. Ele está batendo para te trazer a ceia, para te trazer alimento, comunhão, alívio e paz. Mas note um detalhe crucial. A maçaneta está apenas do lado de dentro. Só você pode abrir a porta. A sua entrega é o ato de girar a maçaneta. É o seu sim ao convite dele. É a sua permissão para que ele entre e transforme o caos em calmaria. E este momento agora é o seu momento de girar a maçaneta. Chega de apenas ouvir sobre o descanso. Chega de apenas concordar intelectualmente que você precisa de Deus. É hora de agir. É hora de transformar sua intenção em declaração. Então, antes de prosseguirmos para a oração, que selará essa entrega, eu quero que você faça esse gesto de fé. Um ato que vai ecoar na eternidade. Um ato que diz ao seu orgulho, ao seu medo e ao seu passado que a partir de hoje as coisas serão diferentes. Aí mesmo na seção de comentários, eu quero que você escreva com toda a sinceridade que houver no seu peito a frase que é a chave que abre a porta: Deus, eu entrego meu cansaço a ti. Não digite isso de forma automática. Pare por um segundo. Respire fundo. Sinta o peso de cada palavra. Ao digitar Deus, reconheça que você está falando com o Criador de tudo. Ao digitar eu entrego, sinta-se abrindo as mãos e soltando as preocupações que você tem segurado com tanta força. Ao digitar meu cansaço, visualize toda a sua exaustão, toda a sua ansiedade, toda a sua dor sendo transferida para ele. Ao digitar a ti, cele o compromisso de confiança de que ele é capaz e fiel para cuidar de tudo. Este simples ato é mais poderoso do que você imagina. É a sua voz se unindo a centenas, talvez milhares de outras vozes, criando um coro de rendição. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 se reúnem em nome dele, ele está presente. Imagine a presença de Deus que estamos invocando neste exato momento juntos. E essa bênção não pode parar em você. A cura que você está prestes a receber é para ser compartilhada. Pense agora em 2 ou 3 pessoas na sua vida
que você sabe que estão lutando em silêncio. Pessoas que também estão carregando um fardo pesado. Não guarde esta fonte de água viva só para você. Seja o canal através do qual o descanso de Deus alcança a alma cansada de alguém hoje. Pegue o link deste vídeo e envie para elas com uma simples mensagem: lembrei de você, acho que isso pode te ajudar. Você pode ser a resposta para a oração que alguém fez em lágrimas na noite passada. Se você sente o seu coração queimando, se a sua alma está dizendo sim a tudo isso, expresse isso de uma forma visível. Clique no botão curtir deste vídeo. Que cada clique não seja apenas um número, mas uma declaração de fé, um amém visual que diz: eu concordo, eu recebo, eu estou dentro. E, finalmente, se você deseja que este momento não seja um evento isolado, mas o começo de uma caminhada diária, se você quer aprender a viver a partir deste lugar de descanso todos os dias, então, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos construir juntos uma comunidade de pessoas que escolheram parar de lutar sozinhas e começaram a caminhar no jugo suave e no fardo leve de Cristo. Sua declaração foi feita. O convite foi aceito. Os atos de fé foram realizados. O céu está prestando atenção. A porta do seu coração está se abrindo. Agora, prepare-se. Respire fundo. Acalme seu espírito, porque estamos prestes a entrar na presença do Rei e a oração que faremos agora tem o poder de mudar não apenas o seu dia, mas o resto da sua vida. Antes de fecharmos os nossos olhos e elevarmos o nosso coração a Deus, quero te pedir uma última coisa para selar este momento. Se você acredita no poder da oração e está pronto para entregar seu cansaço, deixe um coração vermelho nos comentários. Que cada coração seja um sinal do nosso amor e da nossa confiança no Pai que nos ouve. Este não é apenas um vídeo, é uma reunião de corações clamando pelo mesmo alívio. Agora, encontre um lugar onde você possa ter alguns instantes de paz. Se não puder ficar sozinho, apenas feche-se dentro do seu próprio coração. Não importa se você está no seu quarto, no ônibus, na sua mesa de trabalho ou escondido no banheiro. Deus não está limitado por paredes. Ele está aí com você, mais perto que a sua própria respiração. Se você se sentir confortável, feche os seus olhos. Isso nos ajuda a desligar as distrações do mundo exterior e a focar no mundo interior, onde Deus habita. Respire fundo, bem devagar. Inspire paz. E ao expirar, solte a tensão dos seus ombros, da sua nuca, da sua testa. Faça isso mais uma vez. Inspire a presença de Deus e expire toda a ansiedade, toda a pressa. Não se preocupe em encontrar as palavras certas. A oração mais poderosa não é a mais eloquente, mas a mais sincera. Eu vou guiar com as minhas palavras, mas quero que você faça delas as suas. Repita em voz alta, se puder, ou sussurre no seu espírito. O importante é que elas nasçam da sua verdade, do seu lugar de necessidade. Vamos orar. Pai Celestial, Pai amado, eu me coloco diante de Ti agora, não como alguém que tem tudo sob controle, mas como alguém que chegou ao fim de si mesmo. Eu paro de fingir. Eu tiro as máscaras. Eu abaixo as armas. Eu venho. Como eu realmente estou cansado. Cansado
de lutar, cansado de me preocupar, cansado de tentar ser forte o tempo todo. Eu estou esgotado, Senhor, e eu preciso de Ti. Senhor, Tu me conheces, Tu me sondas, Tu conheces o meu deitar e o meu levantar. Antes mesmo que uma palavra chegue à minha boca, Tu já a conheces inteiramente. Então, Tu vês o peso real que eu venho carregando, aquele que eu escondo de todo mundo. Tu vês o peso da minha preocupação com o futuro, a ansiedade sobre as finanças, sobre o meu trabalho, sobre a minha família. As perguntas que ecoam na minha mente de madrugada: será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Eu tentei planejar, tentei controlar, mas a verdade é que o amanhã me assusta. E esse medo tem roubado a minha paz e a minha energia. Tu vês o peso dos meus relacionamentos, a dor daquela discussão mal resolvida, a decepção com alguém que eu amava, a solidão que eu sinto mesmo cercado de pessoas, o esforço para agradar a todos, o medo da rejeição. Eu carrego o fardo de mágoas passadas e as ansiedades sobre conexões futuras. Tu vês o peso das minhas falhas, os erros que cometi e que não consigo me perdoar, as palavras que eu disse e das quais me arrependo, as vezes em que eu sabia o que era certo, mas escolhi o caminho errado, a voz da culpa e da vergonha que me acusa constantemente, sussurrando que eu não sou bom o suficiente, que eu não mereço o teu amor. Tu vês o peso da minha própria autoexigência, a pressão que eu coloco sobre mim mesmo para ser perfeito, para não errar, para ter todas as respostas. Eu me tornei o meu crítico mais cruel, o meu chefe mais implacável. E essa busca incessante por uma perfeição que eu nunca alcançarei esgotou a minha alma. Pai, eu tentei carregar tudo isso sozinho por tanto tempo. Eu acreditei na mentira de que eu precisava dar conta de tudo. Mas hoje, aqui e agora, eu reconheço a minha limitação. A minha força se acabou. A minha sabedoria se esgotou. E eu escolho, como um ato da minha vontade, acreditar na tua palavra que me convida a ir a ti. E então, neste momento sagrado, eu faço o que vim fazer. Eu entrego. Senhor, eu abro as minhas mãos, que estavam fechadas com tanta força ao redor dos meus problemas, e eu te entrego cada um deles. Eu te entrego a minha situação financeira, as contas, as dívidas, a incerteza. Eu solto o meu medo e a minha necessidade de controlar cada centavo. Eu confio em ti como o meu provedor, o Deus que é dono do ouro e da prata. Ensina-me a ser um bom administrador, mas liberta-me do fardo da preocupação. Eu te entrego a minha família e os meus relacionamentos. Eu te entrego o meu cônjuge, os meus filhos, os meus pais, os meus amigos. Eu paro de tentar mudá-los, de tentar consertá-los. Eu os coloco em tuas mãos, que são muito mais sábias e amorosas que as minhas. Cura as feridas, restaura os laços e me ensina a amar como tu amas. Eu entrego àquela pessoa que me feriu. Eu libero o meu direito de guardar mágoa e te entrego a minha dor, pedindo que o Senhor me ensine a perdoar. Eu te entrego a minha carreira, os meus estudos, o meu futuro profissional, a pressão por resultados, o medo do fracasso, a competição, a busca por reconhecimento. Eu solto tudo isso. Eu declaro que a minha identidade não está no meu cargo ou no meu sucesso. Eu te peço que o Senhor guie os meus passos
abra as portas certas e feche as erradas. Que o meu trabalho seja para a tua glória e não para a minha. Eu te entrego o meu corpo e a minha saúde, a dor crônica, o diagnóstico assustador, o cansaço físico. Eu coloco cada célula do meu corpo sob o teu cuidado soberano. Tu és o médico dos médicos, Jeová Rafá. Eu peço pelo teu toque de cura e renovação, mas acima de tudo, eu confio no teu propósito mesmo em meio à minha fraqueza física. Eu te entrego os meus sonhos mais profundos e as minhas maiores decepções. Os desejos do meu coração que ainda não se realizaram. A dor das esperas das portas que se fecharam. Eu confio que os teus planos são maiores e melhores que os meus. Se um sonho veio de ti, eu confio que o Senhor o cumprirá no teu tempo. Se não veio, ajuda-me a sonhar os teus sonhos para mim. E finalmente, Senhor, eu te entrego os meus pecados, a minha culpa, a minha vergonha. Eu paro de tentar me esconder de ti. Eu me apresento na tua luz, não com base na minha justiça, que é falha, mas com base na justiça de Cristo. Eu recebo o teu perdão, que foi conquistado por um preço tão alto na cruz. Lava-me, purifica-me. O sangue de Jesus é suficiente para mim. Pai, eu coloco tudo isso aos pés da tua cruz. Eu visualizo cada um desses fardos, cada uma dessas pedras sendo depositada ali, e eu me afasto, deixando-os para trás. Eu me recuso a pegá-los de volta quando esta oração terminar. Eu escolho confiar que o que foi entregue a ti está no melhor e mais seguro lugar do universo. Receba, Senhor. Receba a minha rendição. Receba o meu cansaço. Receba o meu coração partido. Eu não tenho nada de impressionante para te oferecer, apenas a minha necessidade. Mas eu ouvi dizer que um coração quebrantado e contrito tu não desprezas. Então aqui está o meu. Esvazie-me, Pai. Esvazie-me de mim mesmo. Esvazie-me do orgulho, do medo, da dúvida. Esvazie-me da ansiedade, da amargura, do controle. Crie em mim um espaço limpo, um vaso vazio, pronto para ser preenchido por ti. Eu me rendo, totalmente, sem reservas, sem um plano B. A minha confiança está unicamente em ti. Amém. Antes de abrirmos as comportas do céu para receber o que Deus tem para nós, vamos fazer um ato profético. A água na Bíblia muitas vezes simboliza a purificação e o fluir do Espírito Santo. Comente aqui embaixo com o emoji de 3 gotas de água. Que cada gota represente o lavar da sua alma, a sede sendo saciada e o novo começo que estamos recebendo agora. Juntos, vamos criar um rio de esperança aqui. Não abra os seus olhos ainda. Permaneça nesse lugar de quietude. A parte mais difícil já passou. Você se esvaziou. Você entregou. Você se rendeu. Agora vem a parte mais bonita. A troca divina. A natureza abomina o vácuo e o coração humano também. O espaço que você abriu dentro de si, ao entregar seus fardos, não foi feito para ficar vazio. Ele foi criado para ser a morada do Deus Altíssimo. Então, ainda com o coração aberto, mude a sua postura interior de entregar para receber. Imagine-se com as mãos em concha, não mais abertas para soltar, mas agora viradas para cima, prontas para serem preenchidas. E com essa atitude de fé e expectativa, vamos continuar a nossa oração. Pai Santo, Pai de amor, eu me esvaziei diante de ti. E agora, como um vaso limpo e vazio, eu peço, enche-me, Senhor.
Enche-me até transbordar, não com a minha força, não com a minha positividade, mas com a tua própria essência, com o teu Espírito Santo. A primeira coisa que eu peço e recebo pela fé é a tua paz. Não a paz que o mundo oferece, que depende de contas pagas, de um dia, sem problemas de tudo estar no lugar. Essa paz é frágil, é temporária. Eu quero a tua paz. A paz que a Bíblia diz que excede todo o entendimento. Uma paz que não faz sentido para a lógica humana. A paz que estava com Jesus no barco, enquanto a tempestade rugia. A paz que estava com Paulo e Silas na prisão depois de serem açoitados. Essa paz sobrenatural, que não é a ausência de problemas, mas a convicção profunda da tua presença em meio aos problemas. Neste exato momento, eu recebo essa paz. Eu a inspiro para dentro da minha alma. Eu sinto essa paz como um rio suave, começando a fluir por todo o meu ser. Sinto-a descendo sobre a minha mente, acalmando o redemoinho de pensamentos ansiosos. Cada esse é silenciado pelo sussurro do teu espírito dizendo: eu estou no controle. Cada preocupação é lavada por essa corrente de tranquilidade. Eu sinto essa paz envolvendo o meu coração, diminuindo as batidas aceleradas, aliviando o aperto no peito. Onde havia medo, a tua paz estabelece um perímetro de segurança. Onde havia angústia, a tua paz monta acampamento. Eu me recuso a sair deste momento de oração sem estar saturado, encharcado, mergulhado nesta paz que vem somente de ti. Agora, Senhor, eu peço e recebo a tua força. A minha força se esgotou e eu te agradeço por isso, porque a minha fraqueza é o palco perfeito para o teu poder se manifestar. A tua palavra diz: diga ao fraco, eu sou forte. Não forte em mim mesmo, mas forte em ti. Então, eu declaro pela fé, eu sou forte. Forte para enfrentar o dia que está pela frente. Forte para ter aquela conversa difícil. Forte para resistir à tentação. Forte para perdoar quem me feriu. Forte para continuar acreditando na tua promessa, mesmo quando não vejo nada acontecendo. Eu recebo a tua força não como um trovão, mas como o orvalho da manhã. Uma força que se renova a cada dia. Uma força que não grita, mas que sustenta. Uma força que me capacita a dar o próximo passo e depois o próximo. Eu troco o meu esgotamento pela tua energia inesgotável. Onde eu me sentia drenado, eu sinto a tua vida divina começando a borbulhar dentro de mim. Onde eu sentia vontade de desistir, eu recebo um novo ânimo, uma nova tenacidade que não vem da minha disciplina, mas da tua graça. Pai, eu peço e recebo também a tua alegria. Não a felicidade superficial, que depende de circunstâncias perfeitas, mas a alegria profunda e resiliente, que é um fruto do teu espírito. A alegria que é independente do que está acontecendo ao meu redor, porque ela está ancorada no que está acontecendo dentro de mim, a tua presença. Eu abro mão da tristeza, do desânimo, do pessimismo, que se tornaram meus companheiros constantes. Eu os expulso do meu coração, em nome de Jesus, e no lugar deles eu dou as boas-vindas à tua alegria. Que essa alegria seja a minha força. Que ela me dê uma nova perspectiva. Que ela me ajude a ver a tua mão trabalhando nas pequenas coisas. Que ela coloque um cântico novo nos meus lábios, mesmo em meio às lágrimas. Eu escolho
como um ato de fé, me alegrar. Não porque tudo está perfeito, mas porque tu és perfeito. Não porque a vida é fácil, mas porque tu és bom. Eu recebo essa alegria, que é a atmosfera do céu, e eu a convido para ser a atmosfera do meu coração a partir de hoje. E, Senhor, acima de tudo, eu recebo o teu descanso. O descanso verdadeiro que a minha alma anseia. O descanso de saber que eu não preciso ter todas as respostas porque tu és onisciente. O descanso de saber que eu não preciso ser forte o tempo todo porque tu és onipotente. O descanso de saber que não importa onde eu vá, tu estás presente. Eu entro nesse descanso agora. Eu me vejo tirando aquela mochila pesadíssima de pedras e a deixando no chão. E pela primeira vez em muito tempo, eu sinto o alívio nos meus ombros. Eu sinto a leveza. Eu entendo agora o que Jesus quis dizer com "o meu fardo é leve". Não é que a vida se torna sem desafios, mas o peso não é mais meu, é nosso, e a tua parte é infinitamente maior. Ensina-me a viver a partir deste lugar de descanso, Pai. Na prática, no dia a dia. Quando uma preocupação vier bater na porta da minha mente, ajuda-me a não convidá-la para entrar. Ajuda-me a dizer: isso não me pertence mais. Leve-o ao meu Pai, pois entreguei a ele o controle. Quando eu for tentado a voltar para os meus velhos hábitos de ansiedade e controle, que o teu Espírito Santo soe um alarme suave no meu interior, me lembrando de voltar para o lugar do descanso, para o lugar da confiança. Que descansar em ti não seja apenas uma frase bonita, mas o meu novo estilo de vida, a minha nova realidade, o meu verdadeiro lar. Eu recebo pela fé a cura para as feridas da minha alma. Eu sinto o teu bálsamo sendo derramado sobre as áreas de rejeição, de traição, de perda. Onde havia dor, eu recebo a tua consolação. Onde havia amargura, eu recebo a tua doçura. Onde havia fraturas, eu recebo a tua restauração completa. Eu não sou mais definido pelas minhas cicatrizes. Eu sou definido pelo poder do teu amor que as cura. Eu recebo uma nova identidade. Eu não sou o cansado, o preocupado, o fracassado. Eu sou teu filho, tua filha, amado, perdoado, aceito, capacitado. Eu visto essa nova identidade como uma armadura. E quando as vozes da acusação e da dúvida vierem, eu as silenciarei com a verdade de quem tu dizes que eu sou. Eu sinto a mudança, Senhor. Não é apenas emoção, é algo mais profundo. É uma transação espiritual que acabou de acontecer. O peso foi levantado. A paz está aqui. A força está fluindo. A alegria está brotando. O descanso é real. Obrigado, Pai. Obrigado porque tu não és um Deus distante e indiferente à minha dor. Tu és um Deus presente que se inclina para ouvir o clamor de um coração cansado. Obrigado por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e o único caminho para este descanso. Obrigado pelo Espírito Santo, que é o meu consolador, o meu ajudador. Aquele que agora mesmo está selando esta oração no meu coração. Eu saio deste momento de oração diferente de como entrei. Eu entrei pesado e saio leve. Eu entrei preocupado e saio em paz. Eu entrei fraco e saio fortalecido. Eu entrei vazio e saio pleno. Toda a glória
toda a honra e todo o louvor sejam dados a ti agora e para sempre. No nome poderoso e restaurador de Jesus. Amém e amém. Antes de nos levantarmos em fé, quero ver a força deste exército de leões e leoas espirituais. Se você vai tomar posse da sua vitória hoje, comente com o emoji de um leão. Mostre a sua garra. Vamos encher isso aqui com a força do Rei dos Reis, mostrando que não somos mais vítimas do cansaço, mas guerreiros revestidos de poder. Agora, respire fundo. Sinta essa paz que você recebeu. Sinta essa força que começou a fluir. Não a deixe ser apenas um sentimento passageiro. A fé não é apenas sentir. A fé é agir e falar. A oração que fizemos foi a nossa rendição no secreto, no lugar de intimidade com Deus. Agora, vamos trazer essa vitória do secreto para o mundo real. Vamos dar voz à nossa fé. Pode abrir os seus olhos. Olhe ao seu redor. Nada mudou externamente, talvez, mas tudo mudou internamente. E quando o interior muda o exterior, é forçado a se alinhar. Você não está mais na mesma posição de antes. Você não é mais a pessoa que começou a assistir a este vídeo. O peso foi embora. A paz chegou. A força foi renovada. Agora, com essa nova autoridade espiritual, vamos selar o que recebemos. Vamos fazer declarações de fé. Por que isso é tão importante? Porque as palavras criam mundos. Foi com a sua palavra que Deus criou o universo. E Ele nos deu o poder de usar as nossas palavras para moldar a nossa realidade espiritual. O inimigo da sua alma passou muito tempo sussurrando mentiras no seu ouvido. Você é fraco. Você não vai conseguir. Você está sozinho. Agora é a nossa vez de falar. E nós vamos falar mais alto. Nós vamos falar a verdade. Então, eu quero que você assuma uma postura de autoridade. Se puder, sente-se ereto. Levante a sua cabeça. Respire como alguém que não está mais sufocado pela ansiedade, mas cheio do sopro de vida do Espírito Santo. E repita essas declarações comigo. Não apenas com a boca, mas com a convicção do seu espírito. Fale como se você estivesse plantando uma bandeira no solo da sua vida, declarando a quem aquele território pertence. Vamos lá. Fale com convicção. Eu declaro que o meu coração não é mais um abrigo para a ansiedade e o medo, mas é a morada do Deus Altíssimo. A paz de Cristo que excede todo o entendimento é o guarda que vigia a porta da minha mente e das minhas emoções. A confusão mental não tem mais lugar em mim. A preocupação crônica não tem mais autoridade sobre mim. Eu ando em clareza, em tranquilidade e em sanidade divina. Eu declaro que o meu valor não está na minha performance, na minha produtividade ou na opinião das outras pessoas. O meu valor foi selado na cruz do Calvário. Eu sou filho amado, filha amada de Deus. Eu sou aceito, perdoado e completo nele. Portanto, eu me liberto da necessidade de provar o meu valor. Eu paro de correr na roda da aprovação humana. Eu descanso na verdade imutável do amor incondicional de Deus por mim. Eu declaro que a alegria do Senhor é a minha verdadeira força. Eu me recuso a permitir que as circunstâncias ditem o nível da minha alegria. E minha alegria não vem de um bom dia, mas de um bom Deus. Ela é um fruto do Espírito que brota de dentro para fora. Mesmo em meio aos desafios, eu escolho a alegria. Eu escolho a gratidão.
e essa alegria me fortalece para vencer cada batalha. Eu declaro que o cansaço de ontem não tem poder sobre o meu hoje. As misericórdias de Deus se renovaram nesta manhã e com elas a minha força, a minha esperança e a minha paixão pela vida. Eu não sou um prisioneiro do meu passado, dos meus erros ou das minhas decepções. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu ando em novidade de vida a partir de agora. Agora, vamos falar com as circunstâncias da nossa vida. Fale como quem tem autoridade. Eu declaro sobre a minha casa e a minha família. Este é um território guardado pelo Senhor. A paz de Deus reina aqui. Onde havia discórdia, eu libero a harmonia. Onde havia preocupação, eu libero a confiança. Eu cubro meu cônjuge, meus filhos, meus pais e cada membro da minha família com o sangue de Jesus. Eles são abençoados e protegidos. Eu declaro sobre as minhas finanças, eu não sou governado por um espírito de miséria ou de medo. Eu sou governado pelo Rei da Glória, o dono de tudo. Eu repreendo o devorador. Eu declaro favor divino sobre o meu trabalho, sobre os meus negócios, sobre as minhas fontes de renda. As portas da provisão se abrem para mim. Eu não correrei atrás das bênçãos. As bênçãos me seguirão e me alcançarão todos os dias da minha vida. Eu sou abençoado para ser uma bênção. Eu declaro sobre a minha saúde, pelo poder das feridas de Jesus, eu fui curado. Eu libero o poder de cura e restauração do Espírito Santo sobre cada célula, cada órgão, cada sistema do meu corpo. A enfermidade não tem domínio sobre mim. Eu ando em saúde divina, em vitalidade e em força, para que eu possa cumprir todos os dias do meu propósito aqui na terra. Agora, vamos falar diretamente ao inimigo da nossa alma com a autoridade que Cristo nos deu. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim e minha casa prosperará. Toda palavra de maldição, todo plano de destruição, toda seta de inveja lançada contra mim é quebrada. Agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu não sou um alvo fácil. Eu sou revestido de toda a armadura de Deus. A minha mente está protegida pelo capacete da salvação. O meu coração está guardado pela couraça da justiça. A minha fé é um escudo que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Eu declaro que as mentiras que um dia me aprisionaram, as mentiras de que sou incapaz, indigno, esquecido ou quebrado demais, não têm mais poder sobre mim. Eu as derrubo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. O inimigo está debaixo dos meus pés. Finalmente, vamos profetizar sobre o nosso dia e o nosso futuro. Dê uma ordem à sua manhã. Eu falo com o meu dia e digo: você será abençoado. Você será produtivo. Você será cheio da bondade e da misericórdia de Deus. Eu não serei vítima das minhas circunstâncias hoje. Eu serei um portador da presença de Deus em cada ambiente que eu entrar. Eu não apenas terei um bom dia, eu serei a razão pela qual alguém terá um bom dia. Eu declaro que sou guiado pelo Espírito Santo. Os meus passos são ordenados por Deus. Ele vai à minha frente, endireitando os caminhos tortuosos. Ele prepara encontros divinos para mim hoje. Pessoas certas
cruzarão o meu caminho. Oportunidades certas se apresentarão a mim. Eu não andarei confuso, mas com um senso claro de direção e propósito. Eu declaro que sou cabeça e não cauda. Estou por cima e não por baixo. Eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Eu não fui criado para me esconder na mediocridade do cansaço. Eu fui criado para brilhar, para influenciar, para liderar, para amar e para servir com a excelência e a força que vem de Deus. Esta não é uma conversa de autoajuda. Isto não é pensamento positivo. Isto é um alinhamento espiritual. É a sua boca concordando com o que o céu já declarou sobre você. É pegar a verdade de Deus e torná-la a sua realidade vivida. Guarde essas declarações no seu coração. Escreva-as se for preciso. Coloque-as na tela do seu celular. Quando a voz do cansaço ou da dúvida tentar voltar ao longo do dia, não discuta com ela. Apenas responda com a verdade que você acabou de declarar. Lembre a sua alma de quem está no controle. Lembre os seus problemas do tamanho do seu Deus. Você não é mais uma folha levada pelo vento da vida. Você é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, firmada na rocha, que é Cristo. As tempestades podem vir, os ventos podem soprar, mas você não será abalado, porque a sua força e a sua paz não vêm das circunstâncias. Elas vêm da fonte inesgotável que agora habita dentro de você. Viva o resto do seu dia a partir desta nova postura. Ande de cabeça erguida, não com arrogância, mas com a santa confiança de quem sabe a quem pertence. Sorria não com um sorriso forçado, mas com a alegria genuína de quem teve um encontro real com o Deus vivo. Ame as pessoas, não com uma força que se esgota, mas com o amor transbordante que você acabou de receber. Você foi transformado. Agora viva essa transformação. Chegamos ao final deste tempo juntos, mas este não é o fim, é o começo. Antes de te enviar para viver o seu dia, quero te fazer um convite final, o mais importante. Este encontro com Deus não pode ser um evento isolado. Para selar o seu compromisso de caminhar nesta nova força todos os dias, comente com a palavra que define a nossa jornada: descanso. Que cada comentário seja uma âncora, um memorial de que hoje você escolheu trocar o seu fardo pelo descanso de Deus. E se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos caminhar juntos, um dia de cada vez, nesta nova vida. Agora, respire fundo. Olhe para si mesmo. Você não é a mesma pessoa que clicou neste vídeo. Uma transação divina aconteceu no seu espírito. Você chegou aqui arrastando um fardo pesado de cansaço, ansiedade e preocupação. E agora, onde está esse fardo? Você o entregou ao único que era forte o suficiente para carregá-lo. Você trocou o seu esgotamento pela paz dele. Você trocou a sua fraqueza pela força dele. Você trocou as suas mentiras pela verdade dele. Mas não deixe que essa experiência incrível fique confinada a este momento, a esta tela. O objetivo deste encontro não era te dar um alívio temporário para você aguentar mais uma semana no mesmo ciclo de exaustão. O objetivo era te iniciar em um novo modo de vida, um estilo de vida de descanso, de confiança e de poder. Então, ao se levantar e voltar para a sua rotina leve, essa paz com você. Ela não é frágil. Ela é a sua nova atmosfera. Quando o telefone tocar com uma má notícia,
lembre-se da paz que te guarda. Quando alguém te criticar no trabalho, lembre-se da identidade que você tem em Cristo, que não pode ser abalada pela opinião dos outros. Quando a ansiedade sobre o futuro tentar bater na sua porta novamente, e ela vai tentar, não a convide para entrar. Não ofereça a ela uma cadeira e um café. Lembre-se desta oração. Lembre-se das declarações que você fez. Lembre-se de que você não luta mais essa batalha sozinho. Você tem um defensor, um ajudador, o próprio Espírito Santo vivendo dentro de você. A sua vida, a partir de hoje, pode ser diferente. Você não precisa mais viver sob a tirania do "e se". Você pode viver na liberdade do mesmo que. Mesmo que as coisas não saiam como eu planejei, eu confio que Deus está no controle. Mesmo que eu enfrente desafios, eu sei que aquele que está em mim é maior. Mesmo que eu não veja a solução, eu descanso na promessa de que Ele está trabalhando nos bastidores em meu favor. Essa é a postura de quem vive no descanso de Deus. E essa transformação que você experimentou não é um segredo para ser guardado. É uma luz para ser compartilhada. Você se lembra da promessa que eu mencionei no início? A promessa para aqueles que ficassem até o final? Aqui está ela. Você não foi curado apenas para o seu próprio benefício. Você foi curado para se tornar um curador. Você não recebeu paz apenas para si mesmo. Sim, você a recebeu para se tornar um pacificador. Você não foi tirado das trevas do cansaço apenas para desfrutar da luz. Você foi iluminado para se tornar um farol de esperança para outros que ainda estão no escuro. Pense na sua vida como um poço. Por muito tempo você esteve tentando tirar água de um poço seco e por isso estava tão cansado. Hoje, Deus não apenas encheu o seu poço, Ele conectou o seu poço a um rio de água viva que nunca seca. Agora, a sua missão é simples. Permita que outras pessoas bebam da água que flui através de você. Como você faz isso, talvez seja através de uma palavra de encorajamento para um colega de trabalho que você percebe que está sobrecarregado. Talvez seja tendo paciência com um membro da sua família quando o seu antigo eu teria explodido. Talvez seja sorrindo para um estranho na rua, não com um sorriso vazio, mas com a alegria genuína que agora transborda do seu coração. Talvez seja compartilhando este vídeo com aquele amigo que veio à sua mente dizendo: "Isso me ajudou, e eu acredito que pode te ajudar também." Não subestime o poder do seu testemunho. A sua história de como você saiu do cansaço para o descanso é mais poderosa do que qualquer sermão. As pessoas ao seu redor estão sedentas. Elas estão cansadas da mesma corrida, das mesmas pressões. Quando elas virem em você uma paz que não faz sentido, uma força que não se abala, uma alegria que não depende das circunstâncias, elas vão querer saber qual é o seu segredo. Então, você terá a oportunidade de apontar para a fonte. Então, aqui está o seu envio, a sua comissão. Levante-se deste lugar de oração, não como alguém que está apenas aliviado, mas como alguém que foi comissionado. Caminhe ao longo do seu dia, não com a mentalidade de apenas sobreviver, mas com a missão de levar a presença de Deus a cada ambiente que você entrar. Fale não com as palavras velhas
de reclamação e preocupação, mas com as novas palavras de fé, esperança e vida que você declarou aqui. Ame as pessoas não a partir de um tanque vazio, mas a partir do transbordar do amor que você recebeu do Pai. Lembre-se, você não foi criado para uma vida medíocre de esgotamento. Você foi criado para uma vida abundante de propósito e poder. Você não foi salvo apenas para escapar do inferno e esperar pelo céu. Você foi salvo para trazer um pedaço do céu para a terra, aqui e agora. A batalha contra o cansaço não é vencida de uma vez por todas. É uma caminhada diária. Haverá dias em que você se sentirá tentado a pegar o fardo de volta. Nesses dias, volte para este vídeo. Refaça esta oração. Relembre as declarações. O descanso não é um destino onde você chega e nunca mais sai. É um lugar em Deus onde você aprende a habitar. Sua jornada de transformação começou. O que você fará com ela? Que os seus passos hoje sejam firmes. Que as suas palavras sejam cheias de graça. Que as suas ações revelem a bondade do Deus a quem você serve. E que no final deste dia, ao deitar a sua cabeça no travesseiro, você não encontre um turbilhão de ansiedade, mas o abraço silencioso e reconfortante do Pai, que sussurra ao seu coração: muito bem, servo bom e fiel. Descanse. Eu estou cuidando de tudo. Vá em paz. Vá com força. Vá com propósito. A presença de Deus não está mais apenas com você. Ela agora flui através de você. Amém.